Salve, salve galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês algo que me incomoda em algum lugar, assim, e que eu acho muito curioso, né? Que é aquela famosa frase: procure um profissional de saúde. Se você tiver qualquer problema de saúde, obviamente, você deve, antes de qualquer coisa, procurar um profissional de saúde. E isso sempre me incomodou bastante, porque sempre me pareceu um corporativismo muito forte, né? E a gente vive numa sociedade em que tenta a todo momento alienar a gente da gente mesmo. Uma sociedade que procura esvaziar o nosso poder de ser, o nosso poder de resolver os nossos próprios problemas, que busca tirar a nossa autonomia, né? E o nosso corpo, a nossa saúde é algo muito básico e que durante muito tempo foi a gente que cuidou da nossa própria saúde e a gente tinha que dar os nossos jeitos. Mas hoje a gente aprendeu que quem tem que cuidar do meu corpo é um profissional especializado que recebeu um diploma para isso. E isso também não é um grande problema, eu não estou falando que isso é errado, isso não é errado, mas eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Até porque o simples fato de procurar um profissional de saúde não me dá garantia alguma de nada. Aliás, o simples fato de procurar um profissional de qualquer coisa não nos dá garantia de nada, e todo mundo que já passou por uma universidade sabe disso, que o simples fato de você passar pela universidade e pegar o diploma não garante que você vai ser um profissional, não garante nada. Quanta gente não sai da universidade e é completamente incapaz de exercer o conhecimento que teoricamente aprendeu ali na catedral do conhecimento chamada academia. Então eu queria elencar aqui com vocês alguns critérios que eu julgo pertinentes quando a gente vai escolher um profissional de saúde. Porque muitas vezes um profissional de saúde pode ser interessante para a gente, muitas vezes ele é realmente necessário, só que não é qualquer profissional de saúde que vai ajudar a gente. Pelo contrário, boa parte das vezes o profissional de saúde vai atrapalhar o nosso caminho e vai afastar a gente cada vez mais de um bem-estar de vida, da cura da nossa doença, da resolução do nosso problema que seja, né? Então, alguns critérios que eu costumo usar para procurar os profissionais de saúde com os quais eu me trato quando eu preciso de alguma coisa. E o primeiro critério é um critério bem pragmático, né? Ele cura as pessoas, né? Esse profissional de saúde que eu estou procurando, ele tem um histórico assim de já ter curado outras pessoas? Ou ele é aquele profissional de saúde muito comum na nossa sociedade que às vezes a pessoa vai lá e sai de lá mais doente? Que a pessoa chega lá, ela tomava um remédio e sai de lá tomando 3. Né? Que ela chega lá com um problema, daqui a um ano ela está com 3 problemas também. Será que é esse profissional de saúde que a gente quer? Não é esse profissional de saúde que eu quero. Então, quando eu vou procurar um profissional de saúde, a primeira coisa que eu vejo é o histórico dele. Pessoas já foram curadas por ele, tem referência, né? Ele tem um histórico realmente de alguém da saúde, ou ele é um produtor de doenças? E a gente sabe que isso existe e a gente precisa falar disso. Não é antiético falar sobre isso, né? Antiético é a gente continuar defendendo uma concepção de saúde que adoece as pessoas, né? Falar a crítica não tem nada a ver com uma atitude antiética. A crítica, pelo contrário, a crítica é fundamental para o desenvolvimento do conhecimento e para o desenvolvimento da sociedade na sua relação com o conhecimento. Então a gente precisa falar sobre essas coisas. Então esse é o primeiro ponto. Ele cura as pessoas? Se cura, ele já ganhou um ponto, então eu já posso considerar e partir para os outros pontos. E o segundo ponto que eu posso elencar para vocês é não simplesmente o fato dele curar, mas o fato dele estar disposto a te ensinar também, a te empoderar no meio desse processo de cura. Porque, na verdade, não é ele que te cura, né? É óbvio que ele tem conhecimentos e ele traz esses conhecimentos dele e, através desses conhecimentos, ele vai permitir que o teu corpo te cure, que o seu próprio corpo se cure, porque quem cura a gente é sempre a gente mesmo, né? E o bom profissional de saúde é aquele que entende isso. É aquele que consegue criar um ambiente favorável para que o próprio corpo possa realizar e efetivar a cura. Esse é o profissional de saúde que a gente precisa.
Então, ele precisa não apenas criar esse ambiente favorável, mas ele precisa te explicar esse tipo de coisa, para que com o tempo você possa se tornar cada vez mais autônomo e que você dependa cada vez menos dele e não mais. Né? Então, o profissional de saúde que eu busco é um profissional de saúde que ele é também um educador. Ele é um educador em saúde. Ele não é o dono da cura, né? Assim como, sei lá, como o dono da farmacêutica, quer que você esteja cada vez mais doente para poder te vender o remédio, para cada vez você gastar mais dinheiro lá indo recorrer àquilo que ele tem. O papel do profissional de saúde não é esse. O papel do profissional de saúde é te libertar em relação aos seus processos de saúde. Então esse é o segundo ponto, muito básico também, fundamental. Em terceiro lugar, eu colocaria a questão da relação de confiança, porque um profissional de saúde é alguém a quem você está entregando de alguma forma o seu corpo para ser cuidado. Então essa pessoa precisa ser alguém em quem você confie muito. De fato, você precisa confiar nessa pessoa e essa pessoa precisa ter um movimento de abertura em relação ao outro. Né? E a gente sabe que muitas vezes também é muito comum, infelizmente, no meio dos profissionais de saúde, as pessoas muito egóicas, as pessoas muito distantes, as pessoas que você vai lá numa consulta de alguma coisa e depois você precisa falar com a pessoa, você tem dúvidas, você quer saber, você está vivendo um processo intenso e você não tem mais acesso à pessoa. Né? Você pagou a consulta e você só vai conseguir falar com a pessoa de novo se você pagar outra consulta. E a gente sabe que profissionais bons de saúde são profissionais caros. Na verdade, profissional de tudo é caro. Né? Os bons profissionais são caros. Então, se você só puder acessar esse profissional no momento da consulta ali, em que às vezes muitas perguntas não vieram, não surgiram, né? Em algum outro momento, quando você chegar em casa, ou no decorrer da semana, você não tiver acesso, você não puder estabelecer uma relação realmente humana com essa pessoa, né? Isso vai complicar bastante o processo também. Então é importante que exista essa relação de confiança e essa relação de humanidade entre o paciente, né, entre aquele que procura o profissional de saúde e aquele que vai atender de alguma forma te ajudar. Terceiro ponto. Além disso, algo que eu considero fundamental é a questão da pessoa que está vendendo os seus serviços de saúde, a pessoa viver o que ela diz. Ela não pode ser do tipo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ela tem que viver a saúde que ela vende, né? Ela tem que viver a concepção de saúde que ela vende. Isso é algo cada vez mais difícil. Isso para a gente é culturalmente muito difícil. Porque a cultura do Ocidente é uma cultura de muita fragmentação. A gente consegue ter ideias muito diferentes das coisas que a gente vive e a gente convive com esse tipo de coisa muito tranquilamente. Então, a gente é capaz de falar de saúde holística, a gente é capaz de falar de saúde integral, integrativa, seja lá, dá o nome que for, mas no fundo, isso é pura teoria. Né? A gente não traz essa integralidade, a gente não traz esse holismo realmente para a nossa vida, para o todo da nossa vida. E quando a gente traz isso para o todo da nossa vida, a gente vai ver que as implicações disso, que as consequências disso são enormes. Porque não dá para você falar de saúde integral sem colocar a saúde no contexto do todo da vida. Sem perceber, por exemplo, que a saúde se desenrola num mundo que é um mundo político. Né? Em que a política influencia de forma tremenda a saúde. Que a ciência que é produzida, que a ciência que chega, né, nas formações dos profissionais de saúde, é uma ciência que tem influência política. Por exemplo, tem influência de tudo, mas, por exemplo, um dos exemplos que eu estou enfocando aqui agora é a influência política, porque todas as áreas da vida estão integradas. Né? Os interesses econômicos, o mundo que a gente vive é um mundo que a economia faz parte, é uma das esferas da vida. Então, a ciência ela é influenciada pela economia. Há interesses econômicos na produção de ciência, na produção de conhecimento científico. Né? A política envolvida na produção de conhecimento científico. Então, um profissional de saúde que se apresenta como alguém integral ou holístico é alguém que tem que considerar esse tipo de coisa. Né? Não dá para a gente negar, fingir que isso não existe e ser essa integralidade seletiva, essa integralidade que não é integral, que é fragmentada, que é cartesiana, que é mecanicista. Entende?
Então são coisas que a gente precisa considerar, são coisas que a gente precisa ver se há realmente uma integração entre aquilo que se pensa. Pô, cadê o holismo na tua vida? Cadê a integralidade? Cadê a integridade da tua vida? Né? E aí a gente o funil começa a apertar, vai sobrando cada vez menos gente. A gente vai ver que é muito difícil encontrar um profissional de saúde, né, que de fato atenda a gente de maneira satisfatória, pelo menos que me atenda, porque esses são os critérios que eu uso. Mas eles existem, ainda existem, é possível, sim. Então, quarto ponto. E em último lugar, e talvez o mais importante de todos, né, que seja um profissional de saúde que tenha coragem. Porque se ele é esse cara que vai realmente ter um olhar integrado para a vida, ele vai precisar ter coragem para bater de frente com as estruturas do sistema. Porque esse sistema que a gente vive é um sistema extremamente corrupto, é um sistema que vive da exploração da doença para se obter lucro. É um sistema que é controlado por grandes companhias, por grandes empresas que controlam muito da nossa vida em várias áreas. Então, é preciso sim ter muita coragem para se colocar, para se posicionar diante disso, para se expor e para correr o risco de ser cancelado, de ser excluído, de ficar out do meio ali da galera do mainstream, que é a galera que geralmente está reproduzindo os discursos hegemônicos. Porque reproduzir discurso hegemônico, reproduzir o que a Organização Mundial de Saúde está dizendo, isso daí, sinceramente, não me parece acrescentar em muita coisa, né? São instituições de saúde, organismos internacionais, ou às vezes nacionais até, que controlam o que se pode, o que não se pode, o que se deve, o que não se deve, que na maior parte das vezes estão indo de encontro aos nossos processos de saúde, que estão fazendo a gente ficar mais doente. Então é preciso sim ter muita coragem para ousar seguir o próprio caminho dentro dessa busca por saúde, né? Para fazer uma ciência de fato científica e autônoma, né? Porque você precisa ter uma certa autonomia para fazer ciência de verdade. E é algo que não se tem, não se há. Quem é da academia sabe que não se tem autonomia nenhuma, você depende de tudo. Você depende de muitas relações, você depende de financiamento, você depende, né, de estar na fita, de estar, né, parado certo no lugar certo para conseguir alguma coisa. Né? Quem vive o meio acadêmico sabe como é que funcionam essas coisas. Né? Então é preciso muita coragem para seguir um caminho de fato íntegro nesse campo da saúde. E são poucos os que conseguem, mas eu repito mais uma vez, eles existem. E o meu desejo é que cada vez eles existam mais, que cada vez as situações que a gente tem vivido ultimamente, elas possam servir de impulso para que cada vez mais apareçam esses profissionais dispostos, né, a ir de encontro, a bater de frente com o sistema, não para fazer nenhuma revolução no campo da saúde, não para mudar o mundo, mas para serem eles próprios alternativas àquilo que está estabelecido como muitas vezes a única opção. E a gente sabe que muitas vezes a opção que nos dão é remédio, é química dentro do corpo, é alimento ultraprocessado mesmo, né? Porque dizem, né, cada hora as coisas estão mudando, cada hora a indústria alimentícia também apresenta um produtinho novo aí com um rótulo diferente, mais bonitinho, para dizer pra gente que não faz mal não e que aquilo ali que vai ser a nova moda alimentar do momento. Seja, né, um alimentinho novo, seja um remedinho novo, e assim eles vão controlando a nossa vida. Então é muito importante que apareçam, né, que surjam cada vez mais pessoas dispostas a falar sobre esse tipo de coisa. É importante a gente falar sobre isso, né? Então são os 5 pontos. Os 5 pontos que eu julgo muito importantes, são 5 pontos que eu uso para lidar com a minha vida e queria compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Se gostou, compartilha, deixa o like, não se esqueça de inscrever no canal. Tranquilidade? Beijo no coração de vocês.